Bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme prometido, eu estou passando aquele slide que a gente começou a discutir em sala de aula sobre as dinâmicas sociais e políticas indianas relacionadas ao filme Anuja. Curta-metragem, um minutinho só, porque o slide está fora de ordem. Curta-metragem que ele foi concorrente ao Oscar nesse ano de 2025. Não sei especificamente se ele ganhou ou não. Ganhou? Não, não ganhou. Informação importante que eu acabei de ter. O Anuja não ganhou como melhor curta-metragem, mas não deixa de ser um curta também importante, principalmente para nós. Então vamos lá. Escolhi uma foto que até representa um pouco brevemente o que foi o filme, dado que é uma história que se passa entre duas irmãs indianas, que elas ficam órfãs de mãe, que elas moram sozinhas na periferia de Nova Delhi, é, e que as duas irmãs elas trabalham numa fábrica de tecelagem, né? E o filme rapidinho ele se desenvolve a partir da história das duas e de alguns dramas que elas vivenciam juntas, entre outros elementos da própria narrativa do filme. Mas isso para nós agora vai ser só um pretexto para a gente entender um pouco mais sobre a Índia, geopoliticamente, socialmente e algumas outras questões que nos interessam muito mais do que a própria história do filme em si. Então vamos lá. Primeira coisa para falar sobre a Índia, a gente precisa considerar o elemento gigantismo populacional, né? A gente está falando hoje de um país que não pode ser desconsiderado do ponto de vista demográfico, dado que ele tem 1,4 bilhões de pessoas, ultrapassando a China, que já esteve nesse primeiro lugar do ranking, mas que hoje está atrás da Índia, né? Lembrando que a China fez uma escolha ainda na década de 90 por uma política pública chamada de política do filho único, a partir de um conjunto de investimentos aí, de estratégias para que estimulasse a população a ter uma taxa menor de filhos. E passados mais de 30 anos, isso deu certo. A Índia hoje é quem experimenta a maior taxa de crescimento populacional e a China ela está em segundo lugar. É importante destacar também a diferença do segundo para o terceiro lugar, né? Porque a gente pensa a Índia em primeiro lugar, com 1,428 bilhão de pessoas, a China com 1,425 bilhão de pessoas, e em terceiro vem os Estados Unidos com 334 milhões. Então é uma diferença ali na escala quase que de 7 vezes maior. Bem considerável isso. E se a gente fala sobre o Brasil, que ocupa a sétima posição nesse ranking, o Brasil possui aproximadamente 216 milhões de pessoas no nosso território. Um número que também muito inferior ao que é a Índia. Pensar que o Brasil, que já é o sétimo maior país em termos populacionais do mundo, não é um sétimo do que é a Índia hoje, né? E tem um aspecto que ele é mais importante ainda do que esse gigantismo populacional da Índia, que é o fato de ter uma população muito jovem ainda. Só por efeitos comparativos, a gente tem a China, que 14% da sua população ultrapassa 60 anos de idade, enquanto que na Índia esse percentual é menos do que a metade. Apenas 6% da população indiana possui mais de 60 anos. Isso tem a ver, evidentemente, com dois aspectos. Primeiro, o fato de ter uma taxa de natalidade ainda muito grande e ter uma expectativa de vida ainda muito pequena. Então, isso faz com que a população idosa seja percentualmente uma parcela muito pequena do total, né, dessa população. Bem, lembrando que a Índia é um país asiático que ele fica ali nas proximidades da China, mas também mais próximo ali da Península Arábica, Oceano Pacífico. Trazer um globo aqui que vai ficar mais fácil mostrar a posição da Índia. Deixa eu pegar aqui. Tananã. Isso. Então aqui nós temos a Índia, um território também que ele é o sétimo maior em termos de extensão, mas com uma densidade demográfica absurdamente considerável. A Índia tem 382 habitantes por quilômetro quadrado, enquanto a do Brasil é 23,8 e a da China, considerando que também é um país populoso, povoado principalmente na sua parte oriental,
tem 136 habitantes por quilômetro quadrado. Então, matematicamente aqui fazendo uma conta simples, a Índia possui em termos de densidade demográfica mais do que o dobro da população chinesa. Isso é considerável, isso é um número assustador e, para ser mais assustador aqui, Mumbai, que fica na costa ocidental, onde que eu estou colocando esse laser aqui, possui 32.303 pessoas por quilômetro quadrado. É a maior densidade demográfica do planeta Terra. Não tem comparação com qualquer outro lugar do mundo. Não é à toa que as imagens, as principais representações ocidentais da Índia, Nova Delhi, Mumbai, trazem alguns aspectos que aparecem no filme, e aparecem em outras representações também, com essas ruas lotadas, com essa população que de fato ela tem uma expressão muito grande dentro do planeta Terra. Imaginar que boa parte da população mundial está concentrada no continente asiático, né? Falando de Índia e de China, nós já temos praticamente metade da população da Terra em apenas dois países. Então, falar da Índia é falar de um dos principais países do planeta Terra e muitas vezes eu percebo que tem um certo esquecimento desse país. Bem, no próprio filme, a gente vê cenas como essas que eu trouxe, a cena com uma resolução 1,2 megapixels, porque eu tirei foto do meu celular, então a gente não vai ter muita qualidade aqui, mas vai ter muita boa vontade de entender que nós estamos numa parte bem central do país, numa economia bastante informal, a Índia que ainda convive com um percentual muito grande de trabalhadores informais, desempregados também. Mais da metade da sua população jovem hoje está desempregada. Então, todo esse número, todo esse gigantismo populacional, em termos de qualidade de vida, ele não se expressa na mesma medida, né? Não é tão gigante a qualidade de vida quanto é o número da população indiana, e a gente vai ter várias cenas no filme que mostram essas cenas dessas aglomerações indianas, enfim. Então, ok. E é claro, as consequências disso importam muito mais do que os fatos em si. A Índia é a maior democracia do mundo. E é claro que quando eu falo que ela é a maior democracia do mundo, esse mapa que está à nossa esquerda, ele representa isso muito bem. O Brasil caberia numa pequena estreita faixa de terras ali, ó, correspondendo a apenas 4 províncias da Índia. Os Estados Unidos caberiam populacionalmente em apenas 4 províncias da Índia. Bangladesh, que também tem 164 milhões de habitantes, caberia em apenas 2 províncias indianas. Paquistão, também, que tem quase 200 milhões, estaria concentrado em 3 províncias indianas. Então, a Índia, ela é a maior democracia do mundo, porque eu estou falando em termos objetivos. Deixa eu passar aqui o slide. Não tem muita mãe de passar o slide, não. O que aconteceu? Agora acho que foi. Aí, em termos objetivos numéricos, eu falo de um país que ele convive com quase 1 bilhão de eleitores. 969 milhões de pessoas na Índia estão aptas a votar. E isso, na prática, significa que são 7 fases de votação. Significa também que são 44 dias para contabilizar todos os resultados das urnas. Significa também que toda essa população indiana ela tem uma diversidade ideológica, diversidade social, que muitas vezes ela não é expressa politicamente pelos seus mandatários. E até 2030, todo esse número expressivo que eu estou falando, que muitas vezes a gente até perde um pouco a ideia do que são 969 milhões de pessoas votando, tende a crescer. A Índia, como eu falei anteriormente, ao contrário da China, ela não fez um programa, não fez alguma política pública voltada para essa diminuição da taxa de fecundidade
E ao contrário disso, até o ano de 2030, a Índia, ultrapassará em muito esse número que ela já tem hoje. Só em idade de trabalho, nós vamos ter mais de 1 bilhão de pessoas na Índia. E eu trago essa imagem de um monte de bebê aqui, parecendo girinos na lagoa, né? Porque só numa maca de 1,50 m nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bebês. É. Então, e a fonte é BBC, viu, né? Não tô tirando nada do TikTok, não. Beleza. Mas um aspecto interessante que o próprio filme revela é que apesar dessa democracia, em termos quantitativos, ela ser muito expressiva, são 969 milhões de pessoas aptas a votar, isso não significa em termos de qualidade que também seja a melhor democracia do mundo. Só para se ter uma ideia, a proporção de mulheres trabalhadoras é de apenas 33%, segundo próprios dados do governo. Enquanto que na China, colocar a própria China como exemplo, para a gente não cair em nenhum orientalismo de ficar apenas comparando com países ocidentais, apresenta 60,5% de mulheres trabalhadoras. A média global, ela não chega a 50%. E o filme ele vai ser capaz de mostrar isso pelo próprio dilema das irmãs, né? Que são crianças que estão trabalhando na indústria, revelando ainda uma certa rugosidade, que é o fato de que a Índia ela foi colônia até o ano de 1947. Então a Índia não tem 100 anos de independência do Reino Unido. Então parte dessas sequelas também a gente não pode deixar de considerar que é uma herança maldita de um processo colonial que ele dura até o século XX. É, vamos lá. Algumas manchetes. Brasil é o sétimo país em ranking de crescimento econômico, considerando 40 países populosos. Ano passado, o nosso PIB expandiu 3,4%, enquanto o PIB da Índia foi o que mais cresceu. Então, é aquilo que eu estava falando. Essa população que ela só cresce, ela também é vista geopoliticamente pelo próprio governo, pelo próprio Estado indiano, mais como uma oportunidade do que como uma limitação. Apesar de que é importante considerar que outros dados da OIT, Organização Internacional do Trabalho, diz que pessoas de 15 e 29 anos representavam 83% dos desempregados da Índia, sendo que a maior parte delas não tinha feito sequer o ensino superior. Então, outro dado que ele está revelando é uma contradição. Conforme eu estava brincando, não adianta ser a melhor, a maior democracia do mundo, se isso não volta para a sua população em termos qualitativos também. E é claro que isso não é um sintoma apenas do governo indiano de 10, 15, 20 anos atrás, mas é uma consequência de uma sequela histórica de uma organização mundial que colonizou a Índia até o ano de 1947, né? Historicamente, isso foi ontem, ok? E aí tem essa manchete aí falando desses 83% dos desempregados da Índia são pessoas que não completaram 30 anos. Então, é uma população jovem que ela ainda está completamente marginalizada. Outra vez, voltando no filme, isso fica muito claro pela própria história, né? O próprio fato de serem duas mulheres tentando a vida ali naquelas fábricas de tecelagem, remetendo à própria Inglaterra, né? Que foi a pioneira do processo industrial. Processo esse que ele inicia no século XVIII, inicialmente também em tecelagens, na indústria têxtil. Tudo bem? Ô senhor, agora voltou aquele erro que já tinha dado anteriormente. Ficou essa seta no slide. E vai ficar até o final. Porque eu não vou tirar ela não, porque eu não tô tendo a manha. Isso aí. Vou tentar apagar. Eraser. Ok. Apagado. Bora, bora, bora. É, tem.
dois trechos que são muito significativos nesse curta-metragem, que eles mostram como que essa desigualdade ela é um traço marcante da Índia. Como que a Índia, assim como o território brasileiro, possui fortemente uma marca na paisagem e na própria sociedade, que é a desigualdade. Em determinado trecho do filme, as duas irmãs elas estão tentando vender aquelas sacolas que elas fazem, e a irmã mais nova, ela tenta a princípio vender por 40 rúpias, moeda indiana aí, né? E ela fica gritando ali no centro, 40 rúpias, por apenas 40 rúpias. E até então, ela acaba tendo uma ideia muito interessante, né? Até porque nós estamos considerando que é uma criança. E ela percebendo a própria característica do país, ela muda de lugar, né? Então ela sai daquele espaço, daquela economia inferior, daquele trabalho informal, daquela população predominantemente marginalizada, e ela vai para esse espaço que eu estou colocando aí na imagem, um espaço com algumas marcas do nosso capitalismo contemporâneo, globalizado, um shopping center aí, algumas lojas que eu não estou conseguindo identificar o nome, mas com certeza são lojas que não estão apenas na Índia, mas estão em boa parte dos países do mundo. E quando ela chega nesse shopping, ela propõe vender a 400 rúpias cada sacola, percebendo como que essa desigualdade ela se expressa no cotidiano, né? E para entender isso através daquilo que me identifica, que é um mapa, eu trouxe esse mapa à direita aqui, ó, mostrando a população que vive abaixo da linha de pobreza na Índia. Então, ao mesmo tempo que nós temos nessa porção, deixa eu pegar o laser aqui, nessa porção central, oriental indiana, mais que metade da população vivendo na pobreza, nós temos na parte norte, onde fica Nova Delhi, esse valor caindo para 16%. Nós temos em Mumbai esse valor caindo também para 16%. E a gente percebe que regionalmente a Índia ela tem uma característica muito peculiar, que ela organizou territorialmente, economicamente o país a partir de alguns polos de desenvolvimento. Então, diferentemente do que nós aprendemos, que foi um traço da nossa economia latino-americana, de uma concentração espacial, de uma estratégia econômica, de uma economia de escala, ou seja, de concentrar tudo em um lugar só, justamente para você ter maior contato com a metrópole. A Índia é um país que tem uma costa muito larga, tanto na porção ocidental quanto na porção oriental, ocidental também, na porção sul. Mesma coisa. E excluindo a porção norte, onde a gente já tem ali o início do Himalaia, a maior cordilheira do mundo, nós temos um país que organizou de forma relativamente bem sucedida uma distribuição maior dos seus polos de desenvolvimento regional, né? Não é à toa que ano passado, me dá até vontade de usar isso em todas as provas, a Índia ultrapassou o Reino Unido como sendo o quinto maior PIB do mundo, né? O Reino Unido perdeu lugar para a Índia, que é uma ex-colônia britânica, né? Então, dentro de um projeto geopolítico indiano de Narendra Modi, primeiro-ministro nacionalista desse país, a gente percebe que houve do ponto de vista econômico, alguns sucessos significativos que hoje colocam a Índia como principal player geopolítico do mundo. Apesar de que o filme deixa muito claro que todo esse sucesso econômico, todo esse desafio enfrentado pela Índia de superar o seu colonizador, em termos sociais, até então não teve ganho nenhum. Olha só para se ter uma ideia. A Índia, que ela possui um PIB trilionário de 3,5 trilhões, ainda muito abaixo da China, né? Que tem 18 trilhões. Mas já é um PIB trilionário, tem a menor renda per capita do grupo do G20, pouco acima de US$ 2.000. Então é um PIB per capita muito próximo de alguns países africanos, como Gana, né? Que enfrentam desafios até políticos, de guerras civis há décadas. Ou seja,
um outro elemento muito importante que o próprio filme nos traz. Um dos principais desafios da Índia, conforme eu já disse anteriormente, é capacitar a sua força de trabalho. É de fato ter uma entender que sua população ela pode ser o seu maior bônus, pode ser o seu maior capital, caso ela queira desenvolver, né? Porque 46% dos maiores de 25 anos não concluíram o ensino fundamental. É um número significativo, é um desafio gigante que o próprio Brasil, ele a passos lentos, mas significativos, já conseguiu superar. Então, a Índia também ela está com algumas questões muito mal resolvidas para ser um país que hoje figura como a quinta maior economia do mundo, né? E não à toa eu trouxe essa imagem que ela diz sobre a periferia indiana, né? Como que do ponto de vista infraestrutural, as condições de trabalho, as condições de moradia, ou seja, aquilo que diz sobre a nossa qualidade de vida mesmo, né? Aquilo que diz sobre o quanto a própria sociedade ela consegue se apropriar do que o próprio país produz. No caso da Índia, muito pouco. Não é a própria sociedade que ela se apropria, e isso em Núgia fica muito claro. A forma que elas moram, tem determinadas cenas que cai uma goteira na cabeça da Núgia, e ela precisa ficar meio que organizando o seu sono de acordo com isso, né? Ela muda o lugar dela. E ao mesmo tempo já existe uma certa naturalização do tipo, é isso mesmo. É, naturalização essa, meu Deus, a bateria tá acabando, putz. Naturalização essa que é de certa fase rompida em alguns dilemas enfrentados pelas duas irmãs, quando em determinada cena a irmã dela fala: "Você não foi feita para trabalhar numa fábrica. Amor, tem como você pegar o meu carregador? Um minutinho, porque eu não vou fazer esse vídeo não, porque já tem 23 minutos. O carregador tá aí embaixo. Você tava usando ele. Não, ali, ó, no chão, no chão. Ah, mas tem como emprestar o seu? Você não tá usando? Desculpa, viu, gente? Desculpa, amor. Desculpa também a todo mundo que tá. Ah, mas você vai ter que encaixar aqui também, porque se eu precisar sair do USB, ah, é. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Isso aí. Imagina eu ter que voltar a gravar todo esse vídeo. Não ia ser legal, né? Isso aí, galera. Pois bem, então voltando, essa cena ela diz muito sobre algo que a Índia, enquanto país, enquanto sociedade, está enfrentando quando a irmã da Núgia, cujo nome eu não sei, você sabe, amor? Palak, é Palak, Palak? Quando a Palak, obrigado, ela fala: Você não foi feita para trabalhar numa fábrica. Dado que a própria irmã, que ela tinha, sei lá, 12 anos de idade, ela estava tendo uma oferta que parecia, uma proposta, uma oportunidade que parecia muito interessante, que era entrar dentro de uma escola, um internato, mas socialmente vivenciando esse dilema, que é o fato de ter a irmã como um grande ponto de apoio, como uma grande figura da própria vida, enfim. Ou seja, além da questão social, essa desigualdade da Índia, ela tem alguns elementos culturais que acabam estruturando essa desigualdade. Um deles é o próprio sistema de castas, né? O próprio sistema de castas nasce como nasce a partir de uma mitologia hindu, indiana, que ela vai descrever como que os próprios deuses criaram o primeiro homem. E após o corpo ter sido dilacerado, esse homem então ele foi todo fragmentado. E aí cada parte dele acabou dando origem a uma casta diferente, né? Então são quatro castas principais, é claro que eu não vou me estender nisso, mas quem foi feito da parte superior, a cabeça, é a parte pensante da sociedade indiana. E sociedade essa que ela tem um outro recorte interessante também, que ela tem um preconceito de cor. Quando fala no próprio filme que as duas irmãs elas estavam lendo um jornal e a irmã mais velha olhando questões relacionadas a casamento, entendendo que na Índia isso também representa uma ascensão social.
aparece um trecho que fala: a candidata deve ter pele clara. Então a Índia também tem esse recorte de cor, assim como o território brasileiro, explicado por outros elementos étnicos, outros elementos históricos, com certeza, mas existe também esse preconceito que ele é estruturado na cor de pele das pessoas. E, além dele ser estruturado na cor de pele, ele é fundamentado no sistema de castas, em que as pessoas pensantes, por assim dizer, elas têm as peles mais claras, inclusive são mais altas, enquanto que aquelas pessoas que elas não estão em castas nenhuma, chamadas de Dalits, eles, antes do ano de 1947, sequer podiam entrar em alguns locais à noite. Bem, resumidamente, do ponto de vista institucional, não existe mais esse preconceito do ponto de vista legal. Ou seja, a própria lei ela não institui o sistema de castas, essa discriminação de entrada em alguns locais, mas ainda persiste socialmente, dado que o recorte tanto de estatura quanto de cor de pele deixa muito claro quem são as pessoas escolhidas, quem são os seres pensantes da sociedade indiana. Os Brahmas, não sei se Brahma escreve igual a cerveja Brahma, ou se escreve igual tá do lado ali, ó, uma coisa mais puxada pro, sei lá qual língua é essa. Perdão? Igual a cerveja. Igual a cerveja, é verdade. Tanto é que na legenda aqui embaixo, Brahma tá escrito igual a cerveja. Se você me perguntar se a cerveja chama Brahma por causa disso, eu não vou saber responder e acho que não tem nada a ver. Enfim, a candidata deve ter a pele clara conforme dito no jornal, ou seja, esse preconceito que ele foi abolido no ano de 1947 do ponto de vista institucional, ele não só existe, como ele ainda está impregnado na sociedade, né? O próprio jornal escrevendo isso e as duas irmãs lendo. E é isso aí. Eu passei por alguns elementos muito importantes sobre as contradições dessa Índia, que ela precisa escolher entre a tradição, a modernidade, e que acaba com esse corte do dedo da irmã da Anuja, a Palak, e ela dá esse corte no dedo e o filme acaba assim, e todo mundo aí é acostumado a ver Batman, ver... Quais filmes vocês estão vendo, hein? Vocês pensam, aí já acabou o filme? Já acabou, porque a ideia mesmo é trazer uma interrogação na cabeça de vocês e não trazer tudo pronto, tipo assim, e aí, ela foi para a escola? Ela não foi para a escola? E aí, ela vai largar a irmã? Ela não vai largar a irmã? Tudo isso fica no ar e fica como discussão para a gente fazer. 30 minutos de vídeo, vocês vão assistir tudo e vão precisar escrever no final do registro qual é o nome da irmã da Anuja, para eu ter a certeza que todo mundo viu até o final. Palak, Palak. Um grande abraço, até logo, fui.